As pessoas dizem que meu filho tem autismo, mas eu não acho, porque ele é bem parecido comigo quando eu era pequeno. Esse questionamento é muito comum no consultório, especialmente, por exemplo, quando a gente fala de atraso de linguagem, né? Então, às vezes a gente tem uma criança que tem muitos comportamentos sugestivos do transtorno do espectro autista, a forma como ela brinca, um atraso de linguagem importante, às vezes uma criança que já tem, né, mais de 2 anos e fala poucas palavras, não se comunica muito bem, não interage muito bem, e às vezes os pais trazem essa questão, não, mas é igualzinho a mim quando era pequeno. Eu era muito tímido, eu demorei para falar, eu também tinha mania, né, de algumas brincadeiras, e hoje eu sou um adulto normal e não sou autista. Essa fala, gente, pode muitas vezes esconder um diagnóstico do pai não feito. Primeiro ponto importante é porque a gente sabe que o TEA, o transtorno do espectro autista, ele tem um altíssimo componente genético. Então é muito difícil a gente encontrar uma criança com diagnóstico de autismo que não tem outros autistas na família diagnosticados. Pode até ser, né, que tenha outros autistas, mas que ainda não receberam diagnóstico. Mas dizer assim que ele é o único autista de uma família grande, isso é realmente bastante pouco provável. E outra coisa bastante comum e que eu vivi bastante nos últimos tempos agora, é a gente acabar fazendo o diagnóstico de algum dos pais no diagnóstico da criança. Então, muitas vezes a gente está avaliando essa criança, começa, né, a trazer as informações, a família percebe, faz a avaliação multidisciplinar, entende o diagnóstico, fechamos o diagnóstico. E aí um desses pais, né, o pai ou a mãe, muitas vezes trazem o seu sofrimento. Então, eu também era assim, eu hoje, por exemplo, me relaciono melhor, interajo um pouco mais, saio um pouco mais de casa, mas às custas de sofrimento, ou eu também tenho esses mesmos comportamentos que ela até hoje, e a gente acaba fazendo também o diagnóstico desse familiar, né? Então, não tema procurar ajuda. Algumas vezes a gente não tem o diagnóstico, mas tem o que se chama de fenótipo ampliado do autismo. Então, são características autísticas. Lembrando, gente, que as características autísticas a gente vai encontrar em todo mundo, né? Toda a população tem algumas características autísticas. Mas para eu falar em transtorno, eu vou ter que ter muitas características, preenchendo critérios e trazendo transtornos a essa pessoa. Então, muitas vezes, por exemplo, eu encontro essas características na família. Então, é alguém mais retraído, é alguém que tem manias, né? Ele também tem um hiperfoco, ele gosta muito de falar de tal assunto, mas é capaz de falar de outros, né? Não chega a ter um prejuízo. Ele tem algumas manias, mas é capaz de superar essas limitações. Então, talvez ele não tenha o diagnóstico do transtorno, tenha o que se chama hoje de fenótipo ampliado do autismo, mas isso está presente nessa família. Então, muitas vezes essa ideia assim, ó, de que ele não é autista porque ele é igual a mim, é porque muitas vezes esse pai também, ou essa mãe, né, tem um transtorno não diagnosticado ainda. Então, procure ajuda também. Você também precisa. Se você conhece, né, situações parecidas, se você vive isso, deixa aqui nos comentários. Eu tenho tido, assim, muitas experiências de famílias nesse sentido e tem sido, assim, ó, libertador, né? Então, às vezes o pai acaba se entendendo, se descobrindo, a mãe também. Lembrando que as mulheres têm muita máscara social, elas costumam socializar um pouco melhor, mas às custas de bastante sofrimento. Então, se você se encontra nessa situação, compartilhe aqui comigo, né? Procure ajuda também, que eu tenho certeza que vai ser muito especial para vocês e para sua família. Isso vai ser muito mais saudável, tá bom? Até o próximo vídeo, a gente vai se falando por aqui.